Fala pessoal, professor Lucas Dias aqui. Nós vamos fazer mais uma questão de raciocínio lógico, tá? Uma questão onde a gente vai trabalhar sobre negação. E que é um tema que toda prova que cobra raciocínio lógico sempre tem uma questãozinha lá, ou até mais de uma, que trata sobre negação. Só que é uma questão que ela é um pouco mais específica e eu vou fazer um breve esqueminha teórico para que a gente possa lembrar dessa parte. Então ele fala assim, vamos à nossa questão. A negação de todos os gatos são pretos é. Então, primeiramente, ele coloca essa frase aqui para a gente e ele pede para a gente negá-la. E aí, eu tenho aqui já no início da minha frase a palavrinha todo, que dentro do raciocínio lógico vai ser chamado de quantificador. Vou pôr aqui, ó. Quantificador. Então, dentro da lógica, eu vou fazer agora um resuminho aqui para você. Eu vou até dividir aqui. Não, vou até colocar assim, ó. Resumo. Vamos lá. Resumo. Dentro da lógica, temos o que chamamos de quantificadores. Quantificadores. E nesse caso, são 3 os casos. O primeiro quantificador que nós temos é o todo. O segundo é o algum. E o terceiro é o nenhum. E existe um tópico da matéria que você precisa ter domínio, que é justamente a negação desses quantificadores. Então, vou colocar aqui assim, ó, na frente, para você não esquecer, negação, que é o tópico que nós estamos trabalhando. Então, eu vou colocar assim, deixa eu mudar a cor aqui, para você não confundir. Para você negar o quantificador todo, você tem que ter 2 etapas. A primeira etapa é o seguinte, você vai trocar o todo pelo algum, você vai trocar pelo algum, e depois você vai negar o verbo. Então, como o nosso exemplo se trata do todo, daqui a pouco a gente vai aplicar esse conceito aqui. Mas guarda aí, anota aí no seu esqueminha. Então, nós vamos trocar o todo pelo algum e nós vamos negar o verbo. Pronto. Quando a gente nega o algum, nós temos que pensar em 2 etapas também. Nós vamos trocar o algum pelo nenhum. Então, veja, nós vamos trocar pelo nenhum. E nós vamos manter o verbo. Então, veja que a gente não nega o verbo nesse caso. Cuidado, porque muito aluno esquece e cai nesse peguinha, tá certo? E agora, o terceiro caso e último é o nenhum. Quando você vai negar o nenhum, você vai trocar pelo algum. Então, você troca pelo algum, o nenhum pelo algum. E também você vai manter o verbo. Então, aqui você também não nega o verbo. Pronto. Beleza? Esse é o esqueminha teórico que você precisa lembrar. Aí tem um detalhezinho que já eu vou te falar. Como então? Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Deixa eu separar aqui, ó, pra gente. Aqui é o nosso esqueminha teórico. Tá? Agora eu vou usar esse espaço aqui para a gente colocar em prática, tá? Eu não vou olhar ainda para as nossas alternativas, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Aqui, eu vou colocar o primeiro caso aqui para a gente, ó. Para eu negar o todos os gatos são pretos, aplicando o conceito que nós acabamos de ver, então vai ficar assim, ó, eu vou trocar o todo pelo algum, só que perceba que a nossa frase ela está no plural, então vai ficar assim, ó. Vou colocar assim, alguns gatos, e aí perceba que nós temos que negar o verbo. Para você negar o verbo, para quem já estudou a lógica, você vai colocar o não, o negador não, antes do verbo. Então, alguns gatos, ó, não são pretos. Então, quando ele coloca todos os gatos são pretos,
eu quero negar essa afirmação logicamente falando, então vai ficar da seguinte forma: alguns gatos não são pretos. Pronto. Aí o aluno ele vai nas alternativas buscar essa resposta. E na maioria das vezes essa resposta ela não vai estar lá. Ué, mas por quê, professor? Porque agora eu vou te falar uma outra coisa que você precisa anotar. Aí, deixa eu mudar outra cor aqui, ó. O que acontece? O quantificador algum, ele tem sinônimos. 2 são muito usados. Então, no lugar do algum, você pode encontrar o pelo menos um, ó, pelo menos um, no lugar do algum, então é a mesma coisa. Ou você pode encontrar o existe. No lugar do algum, então, você vai encontrar a palavrinha existe. Então, são sinônimos. Isso dentro da lógica. Esquece a língua portuguesa. Beleza? Então, vamos lá. Com base nisso, nós vamos escrever essa frase também de 2 formas, utilizando esse sinônimo. Deixa eu voltar aqui para o azul. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui 2. Então, no lugar do algum, nós vamos colocar o seu sinônimo. Primeiro eu vou fazer o pelo menos um. Eu vou colocar assim, ó. Pelo menos um gato, pelo menos um gato não é preto. Ficaria dessa forma aqui, correto? Pelo menos um gato não é preto. Aí, o terceiro caso é usando o existe. Então, vou colocar assim, ó. Como está no plural, então, vou pôr assim, ó. Existem gatos, então, existem gatos que não são pretos. Ponto. Beleza. Então, eu peguei o conceito que você viu do todo, apliquei. E aí eu peguei 2 sinônimos que são mais usados dentro da lógica para o quantificador algum. Então, quando eu quero negar, por exemplo, todos os gatos são pretos, os 3 casos que eu coloco aqui estão corretos, os 3 casos. Então, primeiro, alguns gatos não são pretos, é o jeito tradicional. Pelo menos um gato não é preto, também está correto. Existem gatos que não são pretos. Então, você precisa ver qual dos 3 casos se encontra nas nossas alternativas. Mas, é claro, você vai fazer o primeiro caso e já busca. Pode ser que já tenha lá, então você já mata a questão e vai para a próxima, entendeu? Nesse caso, olha a letra D de dado. A letra D ele coloca, existem gatos que não são pretos. Ponto final. Não é a letra A, porque o que acontece aqui, ó? Veja que ele não negou o nosso verbo, tá certo? E se ele não negou o nosso verbo, ele não aplica o conceito do todo corretamente, então não é a letra A por causa disso. Beleza? Muito bem, então fica mais essa dica aí para você que vai prestar concurso público. Então, dentro do estudo da lógica, que tem vários outros tópicos, um tópico muito importante que você precisa ter domínio é justamente como que você vai negar um quantificador. Belezinha? No mais, até a próxima.